Bom, boa noite de novo. Tem sido muito abençoador, pelo menos para mim, espero que tenha sido para todos os que têm nos acompanhado. Alguém me perguntou por que é que a gente não tem menos preletores falando mais. Talvez seja uma boa ideia, mas nós estamos trabalhando primeiro com a ideia de que o Espírito Santo está falando através de vários irmãos e nós queremos que a igreja tenha contato com esses irmãos. Por isso nós estamos trazendo esses irmãos para que a igreja brasileira saiba que há um mover do Espírito Santo no Brasil. Esse é a nossa grande perspectiva. E todos têm espaço igual, porque todos são protagonistas no reino de Deus. Então a gente está tentando mandar recados para a igreja brasileira, que está muito viciada em um certo tipo de evento extremamente personalista. Então nós estamos tentando mandar recados para a igreja de um mover do Espírito Santo, antes e acima de tudo. Bom, nós vamos trazer agora um irmão que é coordenador de teologia do Mackenzie, doutor em sociologia, mestre em ciência da religião. Ele é autor de vários livros, mas ele é, antes e acima de tudo, um grande amigo. E é o Ricardo Bitum, é um amigão, desses da gente conviver na casa dele, de ficar tolerando o cachorro dele, que é um monstro de cachorro, que ele cisma que eu tenho de brincar com o cachorro toda vez que eu vou lá, e eu falo: Bitum, bota esse bicho lá dentro, cara. Então, Ricardo Bitum é um homem de Deus, um amigão. Tem um cachorro bonito pra caramba, mas, por favor, enorme. Eu falo: Bitum, tranca esse bichinho de estimação. Eu tenho um assunto sério para tratar aqui. Então, eu queria que você se colocasse em pé e eu queria orar pelo Ricardo. Deus tem abençoado muito o Ricardo, não tanto em tudo que ele faz, mas tem uma coisa que Deus fez na vida dele que me encanta. Ele está num meio muito difícil. Toda vez que eu converso com ele, eu percebo como ele está num meio difícil. Mas eu fico sempre admirado como o Espírito Santo tem preservado. No meio daquela coisa que parece que você está sempre num estado de guerra. Então é um exemplo, de fato, para mim, é um homem por meio de quem Deus fala muito comigo. Então vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor, em Cristo Jesus, fez de nós gente como a gente não seria, nunca. A tua bondade, o Senhor, por graça e misericórdia, por causa do sacrifício do Cristo, colocou em nós o teu próprio Espírito, a pessoa querida e consoladora do Espírito Santo. E como Ele tem trabalhado conosco, como Ele tem nos transformado, como Ele tem nos tolerado, cuidado de nós, nos aconselhado, mostrado para a gente coisa que a gente nunca conseguiria ver de outra forma. Eu te agradeço pelo Espírito Santo na vida do Ricardo. Te agradeço por tua palavra que tem visitado o teu servo. E agora, mais uma vez, eu imploro
que por causa do sacrifício do Senhor Jesus, teu Filho, nosso Senhor, o teu Cordeiro que tira o pecado do mundo, mais uma vez, nos visites, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queria primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade e privilégio de poder estar não só falando aqui, mas participando. Realmente é um momento singular e Deus está fazendo de uma maneira muito bonita mesmo, muito bonita mesmo. Quem tem acompanhado, eu tenho acompanhado quando estava em São Paulo na internet e agora desde ontem aqui, e Deus tem falado muito e tem feito a gente repensar algumas coisas. E quando eu olho agora 10h20, agora, isso é? 10h20, percebo... É 9h20 ou 10h20? 10h20, aqui está 9h20, e percebo vocês sentados aí, isso é muito gratificante. Não pela minha pessoa, mas pelo interesse na palavra. O desejo de ouvir a palavra. Não está se prometendo bênçãos, não está se prometendo isso, aquilo, outro. Um grande cantor gospel, a gente só tem o Marcão mesmo. Mas... Ah, lá, ele está lá, eu achei que ele não estava, eu falei, deixa eu falar mal dele. Esse jeitão do Marcão é demais. Então, mas é muito bom mesmo. O meu tema é no contexto da cultura, nos valores além da cultura. No contexto da cultura, nos valores além da cultura. E quando foi me dado esse tema, e eu louvei a Deus pela vida do Carlinhos e do Gualberto, porque parece que o Espírito, parece não, com certeza, caracterizou, marcou e estabeleceu uma harmonia, e as coisas que muito que o Carlos e o Gualberto falaram era aquilo que estava também no meu coração, e vocês vão perceber isso. E nós não nos falamos o que íamos dizer aqui à noite. E quando eu pensei em falar da igreja relacionada à cultura, é falar necessariamente de uma igreja que atravessa fronteiras, barreiras culturais. Nós só percebemos as barreiras culturais ou as diferenças quando nós estamos em movimento, quando nós atravessamos barreiras, quando vamos para o outro lado. Falar de uma igreja que atravessa fronteiras, barreiras culturais, é falar necessariamente de uma igreja peregrina. Porque somente a igreja peregrina pode perceber barreiras geográficas e culturais. E falar de uma igreja peregrina é falar de uma igreja que está em constante movimento. Constantemente se movimentando. E, em suma, é uma igreja que tem uma missão a cumprir. Uma igreja que está em movimento é uma igreja que tem uma missão a cumprir. E eu, há um tempo atrás, conversei com o Ariovaldo, falando de que nós tínhamos que fundamentar mais, não que não esteja fundamentado, mas alguns conceitos da missão integral, ou melhor, da teologia da missão integral. E uma das pilastras da missão integral é a questão da anunciação do reino de Deus. Em especial, a Missio Dei. Uma igreja peregrina que está em movimento é uma igreja que tem uma missão a cumprir. E essa é uma tônica da teologia da missão integral. A missão cristã é a Missio Dei. A missão cristã é primordialmente Missio Dei, diria René Padilha. Nasce no coração de Deus, atua na história pelo poder do Espírito Santo e visa a exaltação de Jesus Cristo como Senhor do universo e de cada área da vida humana, para a glória de Deus. Em síntese, a missão cristã começa e termina em Deus. Nós não podemos esquecer isso. Nós somos participantes da missão divina. O Ariovaldo tem um texto sobre isso, falando que a missão
da igreja é cooperar com a missão de Deus. É Deus em movimento, é Deus fazendo missão. René Padilha diz isso no que é missão integral. A missão da igreja é primariamente a missão de Deus. E tudo o que fazemos emana do envio do Filho pelo Pai e da igreja pelo Filho. Michael Reiter, missão integral transformadora. Fazer a missão ou ter uma missão é olhar para os céus e perceber o que Deus fez e o que Deus está fazendo. Não é algo que parte da gente, que parte da igreja, mas é algo que parte de Deus, quando Ele envia o seu Filho. E o Filho envia a igreja na unção do Espírito Santo de Deus. E uma palavra preciosa na missão cultural, na missão integral, é o mandato cultural. Muito se fala sobre o mandato cultural dessa igreja em movimento, mas o que é o mandato cultural? A teologia da missão integral vê o chamado mandato cultural elemento essencial no cumprimento da Missio Dei. Falar da missão da igreja é falar da missão de Deus. Falar da missão de Deus, o elemento essencial, é o que a teologia da missão integral chama de mandato cultural. Há um consenso, tanto na teologia reformada como na teologia da missão integral, em que, ao criar o homem, Deus tinha em mente criá-lo para ser o seu representante no governo da criação. Guarda essa palavra. Na criação, quando Deus coloca a imago Dei no homem, essa imago Dei é para que o homem representasse o Senhor. Gênesis 1, 26, 28. Parte do pressuposto da impressão da imago Dei no ser humano. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Wayne Grudem, em Teologia Sistemática, ele diz: o fato de ser o homem a imagem de Deus significa que ele é semelhante a Deus e o representa. Ele se baseia, o Grudem, em duas palavras do hebraico, tselem e demut, imagem e semelhança. E segundo Grudem, imagem e semelhança refere-se a algo ou alguém similar, mas não idêntico. Aquele que se representa o de que é uma imagem. Vou repetir. Segundo Grudem, imagem e semelhança, tselem e demut. Algo ou alguém similar, mas não idêntico. Aquele que se representa ou de que é uma imagem. Sendo assim, tselem no hebraico, a imagem, pode ainda ser usada para exprimir algo que representa outra coisa. Nesse sentido, um ser que representa outro. Quando Deus coloca a imago Dei no homem, ele cria esse homem à sua imagem, a fim de que esse homem o represente. Essa palavra, tselem, representa que ele está criar alguém que representa a ele. Ele mesmo parafraseia dizendo: façamos o homem como nós, Grudem, para que nos represente. Façamos o homem, a fim de que esse homem nos represente. E René Padilha sintetiza isso da seguinte maneira: o Deus ao qual o homem se parece é aquele que cria o universo e os seres viventes por meio de sua palavra, mas imediatamente faz uma imagem de si próprio e o coloca no mundo como seu representante. É o Criador que implanta no homem sua própria criatividade e faz dele seu legítimo representante, confiando-lhe a mordomia da sua criação. Ao homem, como sua imagem, seu representante, Deus dá a faculdade de reproduzir-se e confia a mordomia do mundo. Presta atenção agora. A tarefa humana fundamental é o governo da realidade criada, em representação a Deus e sob sua autoridade. E René Padilha conclui: esse é o mandato cultural em cujo cumprimento o ser humano manifesta efetivamente que é a imago Dei. Então, o que é esse mandato cultural? É quando esse homem
que foi criado à imagem e semelhança de Deus, representando o próprio Deus, e ele, de alguma maneira, governa a realidade criada. Ele tem o governo sobre toda a criação. Quando ele tem esse governo, ele exerce esse governo com sabedoria e justiça, manifesta a imagem de Deus, manifesta a imagem do Criador. Timóteo Kerriker diz assim: Deus chama a humanidade para o papel de vice-regente sobre o mundo. Todos, olha agora, eu queria destacar essa palavra, todos devem responsavelmente participar dessa tarefa. Eu e você, a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos uma responsabilidade com esse Imago Dei que Deus nos deu. Nós somos os vice-regentes, como nos ensina Timóteo Kerriker, Missão Integral, uma teologia bíblica. Resumindo, em suma, Ediomari tem um livro sobre missão integral e diz assim, acho que foi o Carlinhos que fez o início, a dedicatória. Em suma, o mandato cultural é um comissionamento da parte de Deus, para que todos os portadores da Imago Dei, representantes de Deus, compartilhem a sua vontade e o seu propósito na criação de maneira responsável, efetiva, atuante, explorando e desenvolvendo os poderes e potenciais de toda a obra. Me permitam repetir de novo, quando nós falarmos aqui, por que eu estou fundamentando isso? Há muita confusão, há gente que está confundindo missão integral com teologia da libertação, missão integral com pessoas que são ligadas à ideologia da esquerda, missão integral com o comunismo, missão integral com o PT, missão integral com revolucionários, e etc, etc. Há muita confusão. Porque pouco leem, ou pouco conceituam, ou pouco sabem acerca daquilo que estão falando. Então, uma das questões, as pilastras lá da missão integral, é a questão do mandato cultural, principalmente entre os missiólogos da missão integral. E eles dizem, é um comissionamento da parte de Deus para que todos os portadores da Imago Dei, representantes de Deus, compartilhem a sua vontade e o seu propósito na criação de uma maneira responsável, efetiva, atuante, explorando e desenvolvendo os poderes potenciais de toda a obra criada. É isso. Esse é o mandato cultural. Esse é o mandato à igreja. A exploração e o desenvolvimento dos poderes e potenciais deve acontecer em todas as áreas. De uma maneira responsável, a igreja do Senhor deve retomar essa representação e esse governo, e explorar toda a criatividade, toda essa potencialidade da humanidade, e assim com isso representar o Deus vivo. E quando isso está acontecendo nessa peregrinação, a imagem de Deus vem à tona, vem à luz, as boas obras de que o Carlos estava falando. Arthur Glasser, ele diz assim, através dessas responsabilidades ou mandatos, Deus chama todos os que trazem sua imagem e semelhança para serem mordomos da criação, participando assim, com responsabilidade nessa tarefa. Então, as questões ecológicas, aqueles que professam a missão integral, eles não estão preocupados com a missão ecológica porque é um modismo pós-moderno. Eles não estão preocupados com a questão da injustiça social porque pertencem ou são filiados a partidos de esquerda. Eles não defendem os miseráveis, os injustiçados, porque tiveram aulas particulares com Hugo Chávez antes dele morrer. Eles o fazem porque entendem que são responsáveis. Há uma tarefa, é uma missio Dei, é uma missão da igreja. Não podem ser irresponsáveis ou dar de ombros com uma tarefa, com o comissionamento que o Senhor fez à igreja. Não há nenhuma outra razão. Eles trabalham com o pobre porque dá popularidade. Não. É porque entende o mandato cultural da igreja, só por isso.
Aliás, só por isso, só porque o Criador mandou que assim se fizesse. Você acha pouco? O Criador mandou, mas não. Há uma responsabilidade ecológica, há uma responsabilidade social, há uma responsabilidade política, como vice-regente, como propósito primeiro da criação. Porém, todos sabem disso, o homem, imagem e semelhança de Deus, irresponsavelmente rebelou-se contra o Criador e, consequentemente, com o seu projeto inicial. Ao invés do domínio, o homem agora passa a ser dominado. Ao invés de exercer o domínio, agora ele é dominado pelo quê? Pelo pecado, por si mesmo e por Satanás. Por isso que, não sei quem está acompanhando desde o começo, mas a tônica que o Espírito está dando é que as pessoas estão olhando para o próprio ventre, para o próprio umbigo. Precisamos sair desse individualismo. Através de Cristo, nos libertarmos desse consumo que foi dito hoje à noite, desse enclausuramento, dessa centralidade em si mesmo, para podermos cumprir essa missão de Deus. Emil Sobota diz: a boa criação de Deus, um professor lá do Sul, de Deus caiu com a desobediência, tornando-se os seres humanos autocentrados, desfigurando a imagem divina e deteriorando pelo egoísmo todas as relações humanas com Deus, entre si e com a natureza. O homem sem Deus está em franca rebelião, não só contra Deus, mas contra o seu semelhante, contra a natureza, a criação de Deus. Novamente, Ediomari diz assim: a perspectiva humana a respeito de domínio e sujeição foi profundamente afetada, conferindo-lhe um sentido de poder destruidor e exploração que o homem sem Deus pratica, e muitos ditos cristãos que não discerniram isso ainda. O que está sendo falado nessa conferência é exatamente isso, essa exploração do próximo, essa anulação do outro, não permitindo que o outro manifeste essa imago Dei, não permitindo que o outro possa ser aquilo para o qual ele foi chamado ser. Então há uma exploração, há uma concorrência, há uma briga. Quem fala isso, quem diz aquilo, quem entende mais. Então ele diz: isso tudo vem por conta do quê? Por conta da rebelião. Com isso, homens e mulheres vêm exercendo domínio sobre a criação, explorando-a destrutiva e desordenadamente. São Paulo, basta ver os rios, poluição, porque esse homem rebelde, contrário à vontade de Deus, buscando só a sua própria vontade, ele explora, ele desmata. Por isso a nossa irmã Marina aí está brigando por essas questões, porque ela sente essa responsabilidade. E não porque ela, pelo amor de Deus, é filiada à esquerda mundial, à intentona comunista. Por favor, o mínimo de inteligência é capaz de entender isso. Não precisa ser muito inteligente. Mas aqueles que se afinam com a teologia da missão integral, eles pensam assim. E por que eu estou dizendo isso? Porque fui acusado, a semana passada, disso, dizendo: vocês da turma dos comunistas, vocês comunistas. Eu disse: gozado, há uns anos atrás, meus avós, por parte paterna, vieram fugidos da Revolução de 17, na Rússia, depois se torna a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aqui no Brasil, depois que eu me converti, participava de uma missão que ajudava os irmãos que estavam sendo presos na União Soviética em regimes comunistas. E eu lembro que uma vez, reunidos num pequeno grupo no Sul, nós estávamos reunidos e havia um alemão oriental que havia fugido, ainda havia separação entre as duas Alemanhas, e ele estava testemunhando e trazendo, e nós escrevíamos carta. Como a família do meu pai era russa, escrevia em russo e em inglês. E mandávamos dizendo: nós sabemos que vocês estão para a ideia do nosso irmão fulano de tal, aí soltem, libertem. Mandávamos cartas à União Soviética endereçadas à embaixada.
E nós recebíamos, uma hora chegou, era um pequeno grupo, não chegava a 8 pessoas, e aí um irmão, o pastor, recebe o telefonema dizendo: eu sei que vocês estão reunidos e lutando contra a União Soviética e ameaças de bomba, ameaça a nossa própria vida. Eu disse para esse irmão: o que você fez contrário a isso? Como eu posso ser comunista e, ao mesmo tempo, ser ameaçado pelos próprios comunistas? Por favor, o mínimo de inteligência, o mínimo de serenidade. Preste atenção no que você está falando. Estamos falando da questão da injustiça social, por causa de um mandato cultural, por causa da Missio Dei. Antes de me converter, eu tinha uniforme, armas, queria mudar o país através de uma revolução. Acreditava nisso, de tomar o poder em assalto, como Marx nos ensinava. Mas depois da conversão, agora a minha paixão, o meu norte, a minha linha é Jesus de Nazaré, que diz: olha, vencei o mal com o bem. Por favor, é o mínimo. A minha conversão fez com que eu entendesse a Missio Dei, o envio de Jesus de Nazaré para o resgate da humanidade. Fonte da redenção, disponível a todos, que restaura o relacionamento original do homem e do mundo com Deus. Por intermédio de Cristo, reabre-se a possibilidade de retornar aos ideais de uma humanidade restaurada. A missão integral não entende quanto pior, melhor. Não entende. Ela crê que há possibilidade, através de Cristo, restaurar a humanidade. Restaurar, tomarmos de novo o governo, brigarmos por causas notáveis, por causas que valem a pena. Glasser diz: através da obediência, a grande comissão, a igreja cristã, recebe o desafio de produzir uma raça humana obediente ao mandato cultural. Só há uma maneira de obedecermos o mandato cultural. É através de Cristo, o nosso Senhor, não tem outro jeito. Não tem outra maneira, como o Carlinhos disse, por causa daquilo que está lá dentro, aquele mal. Cristo precisa vir e tentar tirar. Tentar não, tirar com o seu sangue, ele tira, arranca o pecado. João diz isso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não cobre mais, agora ele tira. Ediomar diz: Jesus possibilita aos seus filhos retornarem à comissão do governo, agora capacitados pelo Espírito de Deus, segundo a autoridade do próprio Cristo que os envia ao mundo, para que o mundo conheça a ação de Deus a favor da humanidade. Como é que o mundo vai conhecer esse Cristo? Vendo as boas obras, eles glorificarão o Pai, mas verão as boas obras a partir de quem? Da sua igreja. Homens e mulheres lavados e remidos no sangue do Filho. Hector Torres diz: quando Jesus declarou: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as ações. O domínio absoluto de Cristo e sua autoridade foram delegados à sua igreja, para concluir o que Jesus começou a fazer e ensinar. A obediência à grande comissão requer contínua atenção ao mandato cultural. A obediência ao mandato cultural proporciona oportunidade para o cumprimento da grande comissão. A grande comissão e o mandato cultural andam juntos. Não são ideias opostas. O mandato cultural como representação e governo. A grande comissão como envio, restaurando, falando as boas novas e aí trazendo essas pessoas de volta, através do Filho, ao reino, conquistado pelo Filho. Grande comissão e mandato cultural. A redenção, entendem os missiólogos da missão integral, não é só para os indivíduos. A redenção é para toda a criação de Deus. Cada parte da criação vem das mãos de Deus. Cada parte foi atraída pela conspiração da raça humana e sua hostilidade para com Deus. E cada parte será algum dia redimida. Romanos 8, 21. A mesma criação será libertada da servidão da corrupção. Mandato cultural, juntamente com grande comissão, conduzem o ser humano a vivenciar um novo relacionamento com Deus,
com o próximo e com a criação pela qual é responsável. Por isso, ambos são elementos primordiais à formulação da missão da igreja. Quando pensamos na missão da igreja, pensamos na Missio Dei e pensamos a responsabilidade que temos. Vivemos uma geração que parece não ser muito responsável. Se cultural ou não, se o mal do século ou não, eu não sei. Mas que não se responsabiliza muito. Que não é muito apegado às tarefas. Parece que eu sinto isso muito forte. Eu sou professor já há um bom tempo na universidade e todo semestre eu tenho cerca aí já tive mais, cerca de 400, 300 a 400 alunos novos, com várias classes. Cada semestre, cada ano, 300 a 400 alunos, todos a idade aí de 18, 19, 20. E é impressionante, se você perguntasse para mim assim, Bitum, tem alguma coisa que o diabo está usando que é terrível contra a juventude? Eu diria, tem uma arma que é terrível, que parece que contaminou a igreja. Não há uma causa, uma paixão que esses jovens queiram devotar às suas vidas. Deixa eu dar um exemplo. Eu provoco muito, os alunos acho que me têm como professor muito chato, porque eu constantemente estou provocando. Então chega lá no meio do semestre, eu pergunto, quantos alunos aqui, principalmente nas classes de Direito, eu digo, quantos alunos aqui vão, depois que se formar, desejam, depois de acabar de se formar, um apartamento bonitinho, uma casinha gostosa, um carro do ano, um escritório de advocacia, ou trabalhar numa multinacional onde você vai crescendo, fazer umas férias ou para Disney ou para a Europa, casar-se, ter 2 filhos e voltar. Quantos têm esse sonho? A maioria. Agora, digo um segundo, quantos têm o sonho de, ao se formar, você trabalhar, por exemplo, numa causa humanitária na África? Você ir para a África, numa região como Moçambique ou Angola, e trabalhar talvez com os Médicos Sem Fronteiras, e não ter casa, não ter carro, mas ser um devoto a causas humanitárias. Sabe quantos levantou a mão? Nenhum. E aí eu pergunto, me diz uma coisa, pense bem, quem é que embutiu aí dentro da sua cabecinha esse sonho? Casa, casamento, carrinho, isso. Como é que vocês, que parecem ser tão diferentes, todos desejam um único sonho? Vocês não têm mais sonhos. Por favor, alguém aqui levante a mão que tenha um sonho diferente do que casar, ter uma boa casa, um apartamentozinho, um carro zero, viajar para a Europa. Por favor, levante a mão. Quem colocou isso no coração de vocês? Quem disse que isso é o ponto final da vida? Porque vocês não conseguem sonhar. Essa juventude não sonha mais. E às vezes eu me culpo porque eu acho que muitas vezes eles olham para a minha geração e dizem, olha o legado que vocês deixaram. Olha a desesperança que vocês transmitiram. Vocês não transmitiram sonhos. Porque eu lembro que na minha geração ainda a gente tinha sonhos. Esquerda, direita, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, brigar, sair na rua. Mas a geração de hoje só tem um sonho. Eles só sonham com a carreira profissional, mais nada. Foi falado aqui essa noite da geração de 70, de 80. Era um sonho onde surgiu o JV, onde surgiu outras missões. Eu lembro que eu deixei tudo, com 19, 20 anos, e fui para o Amazonas. Minha família, o que você vai fazer? Eu digo, eu vou lá, vou servir a Cristo lá no Amazonas. Achando que ia mudar o mundo. Era um sonho, hoje eu vejo que era ingênuo, mas eu queria mudar o mundo, eu queria transformar, eu queria levar essa mensagem. Hoje eu vejo os jovens, vamos lá, vamos fazer evangelismo. Um enfado, uma canseira, sem sonho, sem desejo. São os velhos que ainda continuam sonhando. Porque a geração que tem vindo é uma geração inexpressiva que não está sonhando.
mudanças. Nós tivemos algumas manifestações, foram para as ruas. Eu disse, bom, quem sabe agora saem nas ruas e pulsam por uma política mais justa, mais democrática, e agora vão lutar pelos seus... Não durou quanto? Para onde foi? Minha filha, um dia desses, veio e disse, o fulano aí está fazendo isso, aquilo. Eu disse, ele está fazendo, é por isso, isso. Ela olhou para mim e disse, pai, pelo menos ele está fazendo alguma coisa. Aí o senhor fica lá discursando, falando, mas o que o senhor está fazendo efetivamente? Pelo menos eles estão cheios de erro, de heresia, tudo bem, eu entendo isso. Mas e o senhor, qual é a proposta? Foi assim que eu respondi. E eu disse, Deus, o que eu estou fazendo? O que eu estou lutando? E por fim eu pergunto para a classe, me diz uma coisa, por qual causa vocês morrem hoje? Qual é a causa que vocês levantam a bandeira, vão para as ruas e dizem, por essa causa eu vou morrer? Eles morrem de trabalhar, pega uma cultura, várias são as pesquisas aí, reportagens, jovens com 30 anos já foram sugados pelas multinacionais, pelas grandes indústrias, pelas grandes empresas, foram sugados. O número de estresse aos 30 até os 35 é enorme. A depressão crescendo, porque eles vão lutando, aí ficam cheios de dinheiro, mas só. Parece que não tem nada lá dentro, é oco, é vazio. E eu fico pensando, a geração aí, foi falar de 70, de 80, qual é o nosso grande sonho? Qual é o nosso grande desejo? Qual é a causa que nós realmente, se preciso for, morreríamos, com a bandeira lá e dizendo, estamos aqui. Estamos brigando juntos. Olha para a gente, pelo amor de Deus, olha para a gente. Pelo menos a gente está tentando. A gente vai morrer tentando. Nós vamos nessa Missio Dei, nesse mandato cultural, chamando todos os homens a participarem no trabalho da civilização, no processo civilizatório, para dar um tom mais antropológico. A grande comissão representará seu trabalho gracioso de reconciliar o ser humano caído a si mesmo. Foi essa a história. Eu tenho 10 minutos. Eu vou apressar algumas coisas. Bom, acho que eu consegui pelo menos dar a entender o que é o mandato cultural. Abra Gênesis capítulo 12. Deus chama esse homem o patriarca Abraão. Ele vem lá de Ur dos Caldeus, os irmãos sabem a história. E ele tem um chamado também, Deus o chama, dizendo, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da tua casa, vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Versículo 2, se tu uma bênção, todas as famílias da terra serão abençoadas através de você. Dá um chamado a esse homem. E a primeira coisa que é interessantíssima, na peregrinação de Abraão, a primeira coisa que Deus faz é tirar esse homem da sua terra, da sua casa, da sua parentela. Em outras palavras, a primeira coisa daqueles que são chamados a essa peregrinação, a levar o evangelho, a cumprir o mandato cultural, é sair da zona de conforto. Talvez essa seja a tarefa mais difícil. Como tirar parte da igreja da sua zona de conforto, da sua segurança, porque sair do seu clã, sair da sua tribo, é deixar toda a segurança, toda a estabilidade e caminhar. E o pior, é um Deus que fala, vai para a terra que eu te mostrarei. Qual terra? Pode pôr o pé, pise e vai. Para onde? Abraão, você não está entendendo? Vai cumprir o teu chamado, anda, põe o pé. Tudo bem, Senhor, mas pelo menos um GPS. Um mapinha, risca aí perto de qual rua. E parece que o chamado é um chamado para sairmos da nossa própria segurança,
É como se nós subíssemos o carro, pegássemos o volante, abríssemos a porta, gentilmente, cavalheiristicamente, dizendo, Senhor, pode entrar, fica à vontade, senta aí que nós vamos. E Jesus dizendo, não, você não entendeu. O volante, sou eu que estou no volante. Imagina, Senhor, o Senhor que é isso? Eu quero ser o seu chofer. Mas por detrás nós não queremos deixar o controle. A gente quer ter a chave e o volante na nossa mão. E quando somos chamados, Deus diz, pode ir, eu vou guiar, eu vou levar, eu vou dirigir, eu vou cuidar, eu vou fazer, eu vou fornecer recursos. Pode ir. Senta aí atrás e fica quietinho. Não, jamais. Jamais. O Senhor me lavando os pés, jamais. E a primeira coisa é sair da zona de conforto e deixar o controle nas mãos de Deus. É largar a nossa planilha Excel na mão de Deus. É submeter os projetos e os planos ao Senhor. Dizendo, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? O Senhor quer alguma mudança? O Senhor quer que eu mude aqui ou acolá? E nessa peregrinação, é um chavão, mas que cabe bem. Abraão não sabia onde ia, mas sabia com quem ia. Assim é a igreja, não sabe para onde vai, mas sabe com quem vai. E isso basta. Sabemos que Deus está conosco. Sabemos que Deus está nos guiando. E uma segunda coisa, nesse chamado, na vida de Abraão, lá no versículo de número 7, Abraão edifica um altar ao Senhor que lhe aparecera. No versículo 8, passando ali para o Monte Oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ocidente, Ai oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. É muito interessante isso, versículo 7 e 8, porque Abraão se transforma num consultor de altares ao Senhor, invocando o nome do único Senhor. Aquele homem politeísta, idólatra, ele começa a construir um altar único, começa um relacionamento com Deus, Deus o visita, uma teofania, e ele tem um relacionamento com Deus que lhe aparece e o comissiona. Mas não sei por que cargas d'água, no versículo 9, ele começa a ir em direção ao Neguebe, e no versículo 10 acontece aquelas coisas que nós não sabemos por quê. Na nossa peregrinação, coisas ocorrem e nós não temos explicação, e parece que Deus também não está interessado em explicar. Diz que havia fome na terra. Mas por que a fome ali? É culpa do Egito? É culpa do faraó? Não sei, tinha fome na terra por alguma razão. E Abraão novamente toma o controle e diz, fome, ele arregaça a manga e diz, eu sei o que fazer. Lugar bom para ir é o Egito. Egito não falta emprego. Egito é terra de prosperidade. E ele intenta no seu coração ficar ali. Ele quer ficar no Egito. E os irmãos sabem o que significa o Egito. E todas as vezes que nós temos essas crises, ou essas crises externas vêm, nós começamos a namorar de novo o Egito. Só que para entrar no Egito, nós vamos ter que dizer algumas coisas. Olha, Sara, fala que você é minha irmã, mas não é bem minha irmã, fala tal. E isso eu queria parar um pouquinho para pensar com os irmãos. O que Abraão faz com Sara? Ele diz, Sara, fala que você é minha irmã, porque ele está tentando salvar a própria pele. Ele faz isso de novo em Gênesis 20. Ele diz, eles vão me matar, eu estou correndo risco de vida. Eles vão querer eu quero salvar minha própria pele. Quem é que ele põe no fogo? Porque vai lá para ser mais uma das mulheres de Faraó. Ele põe aquela que era sua companheira, aquela que ele repartia intimidades, aquela que deitava com ele, aquela que saiu na peregrinação com ele, aquela que era companheira de caminhada. Quantas vezes, por causa das crises que nos acometem, nós colocamos em risco os nossos companheiros, aqueles companheiros de caminhada. A gente joga tudo para cima, a gente rompe,
A gente se torna o mais vil dos homens, aquele que é mais próximo, mais amigo, mais íntimo, aquele que é o nosso próximo. A gente diz, é melhor você separar, cai na mão de Faraó. Enquanto isso, Abraão enriquece. Enquanto sua companheira de jornada, aquela sua íntima amiga, está lá no covil de Faraó, ele está enriquecendo. E não se fala mais em altares aqui. Todas as vezes que a igreja deixa o relacionamento, todas as vezes que a igreja se afasta daquele que incumbiu a igreja de fazer a missa Dei, todas as vezes que a igreja vai se afastando e achando que Deus está no grande cultão, no grande oba-oba, Deus está no seu santo templo, no lugar da intimidade, do relacionamento. Nós colocamos os nossos companheiros de caminhada em risco. Violentamos aqueles que estavam perto, juntos, porque resolvemos descer para o Egito, ali ficar, ali mentir, ali barganhar, ali negociar. A igreja tem princípios inegociáveis. A igreja peregrina não negocia os seus valores mais íntimos. A igreja peregrina não negocia os seus, não abandona os seus companheiros de caminhada, estão juntos, próximos, lutando, brigando juntos, dizendo morreremos juntos. Em nenhum momento ele pensa que quem deu a missão foi Deus e que Deus o protegeria. Em nenhum momento. Ele toma o volante de novo e diz, deixa que eu trabalho, eu não sou vagabundo. Eu vou trabalhar, eu vou fazer, vai aqui. Não. Deus, o Senhor nos chamou. O Senhor será a nossa garantia. A promessa virá. Não pela mão de Sara, pela mão de Faraó, mas pela tua própria mão. Quando nos afastamos dos altares, do relacionamento com Deus, só há um lugar que nos chama a atenção, é o Egito. E é interessante que lá no capítulo 13, vou terminar, versículo 3, diz assim, fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estiver a sua tenda, entre Betel e Ai. Versículo 4, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ele é expulso do Egito. Mas graças a Deus, foi dito ontem, ele continua apostando no homem, continua apostando em mim e em você. Mas não existem atalhos. Só existe um caminho para voltar à peregrinação. É o caminho do altar, do relacionamento com Deus, de ser o que nós éramos, crentes, homens e mulheres cheios do Espírito, homens que desejavam a Deus mais do que qualquer coisa, homens que tinham paixão, homens que tinham desejo, mulheres que se davam pela obra, pessoas que amam a missão a qual lhes foi confiada pelo seu Criador, pelo seu noivo. E o caminho de volta é o caminho do altar. Isso também está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Uma igreja que enfrenta culturas, enfrenta desafios, enfrenta fome e enfrenta guerra. Mas ela jamais pode deixar perder o caminho do altar, o caminho do relacionamento, o caminho entre ela, Deus e a sua palavra, onde ela medita, ama as Escrituras, ama a Deus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos por um instante. Pai, nós agradecemos por que o Senhor sempre deixa um caminho de volta. Não atalhos, não mentiras, mas o altar. E me constrange saber que o Senhor confiou a homens como Abraão, a homens como nós, a tua missão. Compartilhou a tua missão com homens como nós, cheios de falha, que negociamos a todo momento. Me constrange muito, Senhor. Eu não entendo. A única resposta que eu encontro é a do apóstolo Paulo, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento.
tão profundo que nós não compreendemos. Ajuda-nos, Senhor, a manter vivo e aceso o altar, a comunhão contigo. O Senhor nos chamou primeiramente para o Senhor. Nos chamou para sairmos da zona de conforto, para a tua missão. A nossa missão é a tua missão, Senhor. É obedecer ao teu mandato. É trazer de novo, restabelecer o governo que um dia perdemos no Éden. Através de Cristo, na força do Espírito Santo, para a glória de Deus o Pai. Amém. Amém.